Hora de Vida e Saúde, pode ficar à vontade, você vai aprender junto comigo hoje, você vai poder curtir um pouquinho melhor a sua família, se você conseguir implementar hábitos saudáveis, e esse é o assunto dessa semana. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da alimentação escolar na formação de hábitos alimentares. Super importante esse assunto porque afinal as crianças frequentam a escola todos os dias, recebem alimentação lá ou levam alimentação de casa e vamos tentar entender como isso tudo pode influenciar nos hábitos alimentares da nossa criançada e depois dos adultos também. No programa de hoje você também aprende um shampoo anti-caspas natural e vai ter receita de caldinho de cará que o Felipe vai trazer pra gente hoje. E eu quero começar o programa agradecendo a Clínica Adventista Vida Natural. Você sabe que é aqui que a gente grava o programa Vida e Saúde. A clínica fica localizada aqui em São Roque. Eu sempre peço pro Max mostrar um pouquinho aqui do espaço em que estamos inseridos. Nosso estúdio fica num cantinho aqui com muito verde, muita natureza, espaço para caminhada. Dentro das instalações da clínica você encontra espaço para geoterapia, hidroterapia, terapia com chás também e uma equipe multidisciplinar à disposição de quem puder vir para cá. Quer conhecer mais? Acesse vidanatural.org.br e conheça, se não pessoalmente a clínica, virtualmente um pouquinho da proposta de tratamentos, de prevenção e de cura aqui da clínica. Também quero convidar você para acessar as nossas redes sociais, tem Facebook, tem o nosso blog, você escolhe o melhor canal para você e se você gostar de alguma coisa é só compartilhar, tá certo? Nós queremos receber neste momento a doutora Patrícia Lessa Fecuri, ela é nutricionista convidada dessa semana e estamos falando de alimentação da família. Obrigada por participar com a gente, viu? Prazer. Doutora, o assunto de hoje, eu sei que você também tem estado a mexer um pouquinho com esse assunto, a influência da escola e da alimentação que a gente recebe ou leva para a escola nos hábitos alimentares. Nós já vimos aqui no começo dessa semana que a idade pré-escolar e a idade escolar é uma idade muito complicada, com mudança de padrões alimentares, tem a influência dos amigos, tem inúmeros fatores que precisam ser levados em consideração, mas eu acho que queria começar por um lado assim, a questão de nutrição. Falta de nutrientes pode interferir no aprendizado? Sem dúvida nenhuma. Os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, como a gente já citou anteriormente, eles que organizam todas as funções vitais do organismo. E os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, eles dão energia, eles dão suporte para os órgãos poderem funcionar. Então, uma criança bem alimentada, bem nutrida, ela está mais apta a aprender, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, uma criança que está sendo nutrida demais, com excesso de nutrientes, também pode sofrer prejuízos? Pode. O excesso de peso, né? A superalimentação também influencia na aprendizagem. A criança que está com sobrepeso, que está obesa, é uma criança mais cansada, é uma criança indisposta para atividades físicas. Ela tem dificuldade de se levantar, ela tem dificuldade de pular, ela tem dificuldade em se movimentar. Isso, fora os fatores psicológicos, né? É uma criança que sofre bullying na escola, geralmente, é o bolinha, é o gordinho, é rejeitada. Isso tudo interfere muito no processo de aprendizagem da criança também, sem dúvida nenhuma. E será que a gente pode listar alguns nutrientes mais importantes ou fundamentais para que a criança, que estejam presentes no dia a dia da criança? A criança tem que ter uma dieta que tenha carboidratos o suficiente para poder gerar energia, né? O corpo da gente sempre vai captar de primeira mão o carboidrato para produzir energia, seja para o pensamento, seja para o sono, seja para o movimento, né? Carboidratos de boa qualidade, né? Os carboidratos, de preferência os complexos, não que os mais simples não possam ser usados, mas os complexos são, além de ter um valor nutritivo melhor, eles também têm fibras, eles também têm um pouco mais de proteína do que os refinados. Né? Então, se eu fosse listar um tipo de alimento que eu acho muito importante que a criança, ou que, de forma geral, um indivíduo normal consuma, são as fontes de carboidratos complexos. Qualquer uma delas, pão integral, arroz integral, os farelos integrais, aveia,
né? Ventinho gostoso aqui na clínica. Muito. Agora me fez pensar na importância também no aprendizado das crianças brincarem ao ar livre. Muito A atividade importante. física mesclada com a atividade intelectual é fundamental para o aprendizado. Fonte de vitamina D principal é o sol. A criança em crescimento, ela necessita de vitamina D muito mais do que um outro indivíduo que não esteja em crescimento. O cálcio, ele endurece nos ossos, de uma forma bem simples, por causa da vitamina D. Então, a brincadeira ao ar livre é importante para a criança por causa disso. Patrícia, a gente já sabe que é na fase da infância que a gente estabelece hábitos que vão nos acompanhar, às vezes, para a vida inteira. Vão formar os nossos hábitos de adulto. Ontem a gente falou, né? Se você não gosta de chuchu, mas vê seus pais comendo a vida inteira, vai chegar uma fase que você vai pelo menos experimentar, ou vai pelo menos saber que aquilo é certo, vai criar um padrão. Agora, não é certo, a criança passa grande parte do seu tempo na escola. Não é certo passar a responsabilidade também de estabelecimento de bons hábitos alimentares só para a escola. Sem dúvida. Família tem uma grande parte, embora passe pouco tempo junto, mas ela tem uma influência muito poderosa. A família é o principal veículo, né, que vai levar para a criança o hábito alimentar saudável. Ok. E a família vai cobrar da escola e deve cobrar da escola. A escola precisa estar atenta ao hábito alimentar, porque na escola você tem a cantina, se a criança adquire o seu lanche na escola, se a escola fornece, se faz parte do produto da escola, a merenda escolar também. A família tem que cobrar da escola isso. Então, de uma forma ou de outra, a responsabilidade principal é da família. Mas é em conjunto. A escola, ela tem a função de continuar isso, porque ela é o local apropriado para você aprender. É para a escola que a gente vai aprender. Então, na escola também deveria ser obrigatório uma disciplina de educação alimentar. Eu acho que nos tempos em que vivemos, Sim. onde a informação tá para lá, tá para cá, a Sem gente dúvida. não faria mal, não é? Sim, a criança passa pelo menos 4 horas por dia na escola. Será que a escola não poderia também, junto com os pais, trabalhar, né, a favor dessa consolidação do bom hábito alimentar? Agora é o seguinte, a maioria das escolas ou oferece merenda ou tem uma cantina. Então, às vezes os filhos levam alimento para lá, para a escola, mas muitos compram alimentos na cantina que nem sempre tem essa responsabilidade. Talvez o primeiro pensamento da cantina seja o lucro. Sim. Ela precisa ser questão uma coisa rentável. Né? Sim. Que alimentos que a gente encontra ali que são alimentos, alerta? Não deveriam estar na escola. Existem já algumas leis. Tanto em merendas quanto em cantinas. Isso, existem algumas leis já que estão regulamentando a questão dos lanches das cantinas. Então, por exemplo, em escolas públicas, elas já estão atentas de que não pode entrar refrigerante, bolachas recheadas e qualquer tipo de alimento com alto teor de açúcar. Ok. Tá? Nas escolas privadas, isso ainda é opcional. A escola toma essa medida. Às vezes terceiriza a cantina, que não tem nenhum compromisso a cantina. Isso é uma luta do Conselho Regional de Nutrição, Peru, de você conseguir regulamentar isso. A merenda escolar, ela sofrer influência ou será ela ser subordinada a um padrão? Isso. Ela está assim de acordo com uma norma de alimentação saudável. Ótimo. Ela ser supervisionada por um profissional qualificado, tá? Então assim, a cantina terceirizada tem um nutricionista que passa para a cantina qual deve ser a sugestão de merenda escolar. E a escola seguir aquele padrão. Tá. Seguinte, eu queria convidar você para acompanhar junto com a gente agora qual é o alimento preferido. A escola influencia muito a vida das crianças, inclusive na construção dos hábitos alimentares. Só para você ter uma noção, se essa não for uma preocupação tanto da família quanto da escola, essa lancheira pode ir assim, cheia de produtos industrializados e, é claro, muito açúcar e gordura, e que nem sempre isso é importante e bom para a hora do intervalo.
Hoje em dia, com o processo de industrialização, as crianças cada vez mais têm levado sanduíches, bolachas, biscoitos, sucos, chips, produtos industrializados, né? Talvez pelo o atrativo do rótulo, talvez pela praticidade e, de certa forma, isso acaba contribuindo aí para malefício na saúde, né? Não seria uma opção correta para lanche saudável, né, para as nossas crianças. Se você também tem dúvidas do que enviar na lancheira dos seus filhos, pode ficar despreocupado. Nós pedimos algumas dicas para a doutora Tamires que vão te ajudar e muito. Agora, com relação ao suco ou ao biscoito industrializado, de certa forma a gente pode então direcionar, orientar para que a gente possa filtrar essas informações no rótulo. Isso é de suma importância. Hoje em dia a gente tem no mercado produtos de qualidade, produtos que são aprovados, produtos que são denominados integrais, saudáveis, só que a gente tem que, de certa forma, saber buscar esses produtos, né? Então, quando você for, de certa forma, buscar esse biscoito, procure não ir no corredor das bolachas, dos biscoitos, procure ir no corredor dos produtos integrais, né? Lá provavelmente você vai achar produtos mais saudáveis do que no corredor dos biscoitos, né? Uma vez que você já esteja nesse corredor, então aí a gente passa para a próxima etapa, que é saber identificar e ler o rótulo, né? Então, num biscoito, para que a gente considere ele saudável, no rótulo, na parte de ingredientes, o que vai contar para nós, quem vai ter a maior concentração é o primeiro alimento que está destacado neste rótulo. Então, desse modo, se você encontra lá farinha de trigo integral, quer dizer que a maior concentração desse biscoito é a farinha de trigo integral. Sendo assim, a gente pode considerar esse biscoito saudável, tá? E apto para lanche para criança. Se no rótulo, na parte dos ingredientes, a gente encontra o primeiro ingrediente destacado, vem farinha de trigo enriquecida, fortificada, você pode ter a certeza que esse alimento, às vezes no rótulo está denominado como integral, mas ele não é integral. Uma outra sugestão de lanche saudável são as barras de cereais, né? Elas são práticas, são gostosas e as crianças consomem bastante. Só que qual barra de cereais? Isso também é muito importante filtrar, né? Hoje em dia vende-se muitas barras de cereais, mas nem todas são saudáveis. Então, o que vale destacar nas barras de cereais, tá? Então, a gente vai lá novamente na parte de trás do rótulo e na tabela nutricional tem que atentar a alguns pontos que eu vou destacar para nós, tá? Então, não pode ter mais de 2 gramas de gordura saturada e não pode conter gordura trans. Tem que ter até 250 miligramas de sódio, essa barra de cereais, e até 10 gramas de açúcar ou xarope de glicose. Então, se a barra de cereais ela corresponde a todos esses fatores, essas variáveis que nós nomeamos, a gente pode considerar essa barra de cereais saudável, sim. A criançada realmente não tem medo, né? Eles querem ser feliz, querem comer, e cabe aos pais realmente conduzir aí, olha, você quer levar isso, você quer levar os chips, o salgadinho, mas que tal se levar essa bolacha, uma coisa menos prejudicial? Peru, a escola e os pais têm que aproveitar dessa última fase da criança para ela aprender, que seria dos 7 aos 14 anos, que é a idade escolar, que é a fase escolar. Tá. Nesse período, a criança tem um apetite voraz. Então, imagina, é a fome com vontade de comer. É um momento propício para você terminar de ensinar alguma coisa legal para essa criança. O pai em casa e a escola no período que a criança está lá exposta para aprender. Agora, é interessante que muitos pais e cuidadores, às vezes a criança fica com o vó o dia inteiro, né? Eles, o que domina, o que rege as diretrizes do apetite, dos padrões alimentares, é a vontade. E se for deixar por conta da vontade da criança, é óbvio que ela vai escolher sempre aquilo que é mais saboroso. Ela não vai pensar muito na nutrição.
Cabe a gente, que é responsável, que tem mais maturidade, que já aprendeu muito aqui com Vida e Saúde, gente, a responsabilidade de direcionar isso de maneira inteligente, sem ser chato, sendo maleável. Então, olha, um dia por semana você escolhe o que você quer. Já seria uma boa medida, Patrícia? Já seria uma boa medida, sem dúvida nenhuma. Então, você dá uma liberdade conduzida. Sim, aí, conduzida, né? assistida, para a criança escolher também. E a merenda? Na merenda escolar oferecida nas escolas públicas, que pequenas mudanças poderiam ser implementadas para valorizar mais a nutrição e também a riqueza na hora de se alimentar? A merenda escolar, ela visa... Pública, ela tem um outro tipo de padrão que ela tem que cumprir. Ela tem que dar uma porcentagem X dentro do tanto que a criança tem que consumir por dia, a escola tem que garantir, tá? Então, por exemplo, de 200 a 250 calorias tem que ser provenientes da merenda escolar na rede pública. Então, lá é confeccionado, é supervisionado por nutricionista esse cardápio. Obviamente, Teru, que não dá para seguir à risca isso por causa dessas questões econômicas que a gente está passando no país, né? Mas se fosse, a teoria da merenda escolar pública é muito boa. Balanceada. Ela é balanceada. Ela tem todos os grupos alimentares. Ela trabalha com as frutas, com as verduras. Variedade. Com a variedade, exatamente. A parte teórica é excelente. Levando em conta que a maioria das crianças, muitas crianças, não vou dizer a maioria, mas muitas crianças que frequentam a escola pública, elas acabam só se alimentando na escola, Só muitas na escola. vezes. Por isso que, geralmente, na escola, quando a criança chega, pode começar 1h da tarde, ela faz o almoço ainda na escola. A escola tem que garantir a alimentação para ela aprender. Certo. Né? E antes de ir embora, já dá uma mini janta para a criança. A criança chega em casa garantido 2 refeições, pelo menos. Bom, a gente já mencionou aqui que as cantinas particulares, elas têm um outro desafio, né? Não tem um parâmetro muito bem estabelecido e eles acabam escolhendo o alimento que dá mais retorno financeiro. Obviamente que a criança vai escolher aquelas bobeiras. As guloseimas, né? Como fazer para que os nossos filhos que estão inseridos nesse ambiente possam aprender a escolher o menos mal, o menos pior? Bom, em casa, a gente apresenta os alimentos para ele. A gente apresenta todos os tipos de alimento para as crianças. E a gente pode hierarquizar esses alimentos. Quais são aqueles que eu posso comer livremente e aqueles que eu tenho que comer com um pouquinho mais de cuidado, né? Para a criança ter esse parâmetro. E ela já vai desenvolvendo essa consciência de escolha inteligente. Isso, de escolha voluntária e inteligente, né? Você já vai explicando para ela, porque olha, eu vou te dizer uma coisa, no ano passado eu tive a oportunidade de dar 4 aulinhas sobre pirâmide alimentar numa escola privada. E eu fiquei impressionada como as crianças, elas têm a noção exata do que é alimentação saudável. Elas sabem. Coisa boa da mídia, a mídia conseguiu conscientizar muito sobre o que é bom e o que é ruim, né? Elas sabem. Então, não tem ninguém alienado mais não, viu, Teru? Tá. Hoje em dia as crianças sabem o que é bom e o que é ruim. Tá certo. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa com a doutora Patrícia. Hoje o assunto é a influência da alimentação escolar na formação de hábitos alimentares. Na volta a gente discute um pouquinho sobre o que as crianças realmente estão colocando na lancheira e a mudança também positiva que vem acontecendo. Tá devagarzinho, mas está acontecendo. Muito bem, Vida e Saúde de volta. O assunto de hoje é alimentação escolar e a influência que ela exerce na formação de hábitos dos seus filhos. A gente estava falando aqui um pouquinho da importância da merenda oferecida na escola, as cantinas, a gente acaba tendo que ensinar os filhos a escolher melhor o alimento. Agora, uma coisa que a gente precisa parar para pensar é que às vezes a criança, você ensina, você estimula o consumo de um alimento saudável, então quer levar que fruta, filho? O filho escolhe uma fruta, chega lá, ele vê o amiguinho com um salgadinho na lancheira. E é óbvio que ele vai querer comer o salgadinho. Como que a gente resolve essa questão? Existem propostas que funcionam, doutora? Eu acho que primeiramente a orientação da escola, a escola orienta as crianças, né? As crianças exercem uma influência sobre os pais, tá? É uma via de mão dupla isso. Orientar os pais sobre isso também. Agora sim, vamos pensar assim, uma maneira mais rápida de fazer isso. Se a escola entrar nesse contexto
da educação alimentar, ela pode oferecer para a criança oficina experimental com os alimentos, técnica culinária, aula de culinária, o cultivo de uma horta. Você está colocando a criança dentro do contexto da alimentação saudável, ela está participando disso. Quer dizer, sai do blá blá blá, sai da coisa Sai chata da que não tem nada a ver com ela. Isso, você coloca a criança para praticar, ela está produzindo alguma coisa. A chance dela aceitar e dela aderir isso é muito maior. E você já fez isso alguma vez? Com oficinas em si? Olha, então, na escola, nessas aulinhas que eu fui dar, infelizmente a gente não teve a chance disso, mas a professora deu a aula culinária E eu depois. imagino que surpresas surgiram. Surpresas super agradáveis. Eles Crianças fizeram uma que- feira de ciências que eles colocaram os alimentos que eles tinham aprendido na oficina Olha, experimental. que bacana. Que é bem legal. Agora, tem uma outra questão aí que eu acho bem importante, é o seguinte. Quando você orienta os pais a respeito da merenda escolar, você tem que colocar os pais como seus aliados. A escola tem que pegar os pais como seus aliados e os pais têm que se responsabilizar por isso. A escola, ela não pode estar com toda a função de aprendizagem da criança. Os pais têm que se inserir nisso. O pai que coloca dentro da lancheira da criança um salgadinho industrializado, que coloca uma bolacha recheada... Aqueles bolinhos prontos que são super práticos, Sim, gente. são práticos, né? E eles não estragam além de tudo. Eles estão facilitando com que o filho continue nesse hábito e estão colocando outras crianças que talvez não tenham esse hábito também Em nessa exposição. condição. Isso, nessa condição de experimentar isso. Por isso que assim, eu tenho visto algumas coisas que algumas escolas privadas têm feito sobre a merenda escolar comunitária. Como que funciona? Ou a escola tem uma cozinha experimental onde as crianças vão lá e produzem o seu próprio lanchinho saudável. Ou a professora na sala divide a sala em grupos e para cada grupo, por exemplo, o grupo A, todo mundo vai trazer maçã. Então a classe tem 30 alunos, vamos supor, 10 alunos vão trazer Maçã. 3 maçãs cada um, você vai ter, né, as 30 quantidade- maçãs para todo mundo. O outro vai trazer o suquinho e o outro vai trazer o pãozinho integral. Você senta com a criança e você resolve o problema de uma, pegar o que tem na lancheira da outra. Então você vai compartilhar. Você vai compartilhar. O lanche é democrático. Você ali nivela todo mundo na mesma condição social. Você ali trata uma outra questão que é da imitação, da aceitação. A criança tem necessidade de ser aceita e às vezes o lanche é um fator É um que momento. distancia. Ou senão você tem que mudar o seu padrão de lanche para você poder juntar crianças. Entende? Então a merenda comunitária, seja feita na escola ou seja trazida de casa, todo mundo uma vez por semana sentar e todo mundo comer o mesmo lanche, eu acho que é uma dica importantíssima que as escolas privadas deveriam aderir. E muito simples na questão de escolas menores, Super assim, simples. fácil de ser implementada. Super simples, Muito Usa bacana. a fruta da época, que é mais barata, usa um pãozinho pequeno, uma fatia pequena, porque o lanche não precisa ser uma quantidade muito grande. Mesmo porque eles comem pouco. comem pouco, além de tudo. Que tipo de atividades pedagógicas, você já deu uma pincelada, podem ser desenvolvidas? Então, a criação de uma horta, nem toda escola tem um espaço. Um espaço. Mas levar para conhecer no mercado do produtor da cidade, ou no, Sim. no próprio mercado. Tem gente que acha que o milho vem da lata, não vem do pé. Esse tipo de atividade pedagógica complementar acaba também estimulando a formação de bons hábitos alimentares? Sem dúvida nenhuma. Eu produzo aquilo que eu aprendi a comer, né? Por mais que a escola não tenha um espaço, em qualquer vaso você planta tempero, Planta uma salsinha. né? Então você já ensina para a criança de que você não precisa de um temperinho industrializado para você conferir sabor para o alimento. Você pode usar uma salsa, uma cebolinha, um coentro para temperar uma comida e ela ser saborosa da mesma maneira, né? Qualquer canto você pode fazer isso. Não tem espaço? Para um vaso tem. Eu queria encerrar nossa conversa aqui, doutora, falando um pouquinho sobre a via de mão dupla que você disse, né? Antigamente a gente via muita propaganda de comida nos canais de infantis. Hoje a gente vê já muita propaganda de produto de limpeza, produto que não é direcionado ao público infantil, mas porque eles perceberam que a criança também influencia no poder de decisão da compra. Como é que é o papel da escola? Qual é o papel da escola nessa influência da criança que vai levar para casa também um novo padrão, uma proposta de um padrão alimentar melhor?
A escola tem que fazer com que um assunto seja interessante para a criança aprender. Matemática dada por um professor que não maneja o negócio de uma maneira legal, criativa, ela se torna um fardo para a criança. O português, ele se torna um fardo quando ele não é dado de uma maneira atrativa. A educação nutricional, a educação alimentar, para ser mais fácil para a criança entender, tem que ser dada para a criança de uma maneira atrativa, prática. Lúdica. Lúdica. Ela tem que interagir com o alimento. Não que o alimento seja um brinquedo, mas o alimento é um objeto de troca também. A criança traz para a gente para casa aquilo que ela aprendeu na escola, não traz? Como que ela não vai trazer o que ela aprendeu sobre um alimento? Ela traz absolutamente tudo. A experiência negativa e a experiência positiva ela traz para a gente. E é importante a gente notar também que essa mudança, talvez você esteja aí pensando, olha, eu não sou nutricionista, eu não tenho voz na minha escola, porque minha escola é uma escola grande, é uma escola pública. Mas a Patrícia fez uma coisa bacana, ela se propôs, ela estudou, tudo bem que é a área dela, mas você pode estudar o assunto e se ofereça. Ela fez isso, não fez, doutora? Se ofereceu para dar 3 aulas, 4 aulas de saúde para as turminhas na escola. Então você acha assim, é muito mais confortável a gente cruzar o braço e falar, olha, eu não tenho como fazer nada, eu já faço do meu filho, mas a educação a gente pode também ajudar. Você que já está acostumado a assistir o Vida e Saúde, que já tem muita bagagem, já sabe fazer uma receitinha ou outra bem fácil com criança, ajuda a espalhar essa informação, porque é assim que a gente muda uma cultura, não é? Com certeza, você tem que repartir aquilo que você sabe. Você tem que agregar valor, porque um outro chega para você e ensina diferente também. A gente tem que estar aberto para chegar para a escola com sugestão. E a escola precisa estar aberta para receber a sua sugestão como profissional e como pai. É uma via de mão dupla também o relacionamento dos pais com a escola. E quando essa troca acontece, quando ela todos ganham. Todos ganham. Todos ganham, principalmente a escola. Porque a escola vai ser lembrada que ela trabalhou a merenda escolar, porque ela ensinou crianças a se alimentar. Dificilmente o pai vai ser lembrado por isso, mas a escola vai ser. Tá certo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Super bacana. Foi ótimo. E agradeço a sua generosidade, abrir um espacinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Imagina. Espero prazer. que a gente possa repetir mais vezes. Com certeza. Vamos agora acompanhar Dica Vida e Saúde. Depois você vai aprender aqui, olha só que legal, shampoo anti-caspas. É já já. Não guarde mágoas. Faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso. Valorize o seu próximo. Ame. Perdoe. Estamos de volta, agora é hora de entrevista aqui. Depois dessa dica Vida e Saúde, a gente vai aprender uma dica prática. Doutora Jaqueline Kowalczuk está com a gente durante toda essa semana. Obrigada por aceitar o nosso convite de repartir um pouquinho dos seus experimentos aqui na farmácia natural, viu, doutora? Sim. Hoje, então, shampoo anti-caspas. É o terror de muita gente, caspas. Muita gente, porque são vários fatores que podem ocasionar esse mal indesejado, oleosidade excessiva, estresse, e acaba cometendo a região do couro cabeludo e fica aparente. Associado também a alguns micro-organismos, como os fungos. Os fungos se alimentam dessa oleosidade e aí começa a descamação do couro cabeludo. E não fica bonito. E a propósito, então, você vai tratar esse problema com o shampoo. E você vai lavar o couro cabeludo. Toda vez que você for lavar, você vai lavar com esse shampoo. Mas fazer shampoo não é uma coisa muito fácil. Não, esse é um trabalho um pouquinho mais avançado, porque você vai precisar separar um tempo para ir atrás dos produtos, comprar. Mas hoje em dia a gente acha muita coisa na internet, doutora. Você vai encontrar sites, bons lugares para comprar esses óleos confiáveis. Se você não quiser realmente preparar em casa, porque dá um certo trabalho, mas se você prepara em casa, você sabe o que você está fazendo, o que você está colocando. Sabe que o produto é de verdade aquilo ali, que não é uma enganação. E que vai dar o resultado que você espera. Mas se você ainda quiser, existem farmácias de manipulação, de óleos essenciais, de coisas naturais que podem estar preparando para você. Ah, legal, boa então, dica. Tendo os componentes e as dosagens, é só você marcar e ir procurar num lugar desses, eles preparam. Já houve casos de que passei aqui
algumas fórmulas e eles foram atrás. Olha só, de então, farmácias, não né? perca mais tempo. Anota aí a receita do shampoo anti-caspas que vai resolver esse problema incômodo para você. O que a gente vai precisar, doutora? Vamos precisar separar alguns componentes. Glicerina vegetal, ela vem em barra. Essa aqui é branca, mas existe um pouquinho a mais amarelada. Quanto de glicerina? Aqui vamos precisar de 30 gramas. E tanto faz se é essa branca ou amarelada, dá certo? Isso, dá certo do mesmo jeito. Tá? E um pouquinho de água destilada, é uma água especial, que também nessas casas de produtos naturais você vai encontrar todos esses componentes. Quanto mais ou menos de água destilada para 100 diluir? ml de água destilada para 30 gramas de glicerina. Ok. Derrete em banho-maria, então coloca numa panela com água e o recipiente lá dentro, né, a glicerina e a água destilada. Tá. Ele vai derreter rapidinho. Depois disso, você vai associar a glicerina vegetal e a água destilada, água de rosas. Que a gente usou Na anteontem. preparação do tônico, tá? Essa água de rosa, se você não encontrar, mas você vai encontrar com facilidade, também pode ser substituída por água de amamelis ou água de calêndula. Ok. Tá? Que também vai ter a função antisséptica no couro cabeludo. Quanto mais ou menos? Aqui eu coloco 2 xícaras, tá? De mais ou menos 400 ml no total. Essa glicerina. Então ela vai ficar esbranquiçada. Ela vai espumar por causa da glicerina na hora de você lavar. Só puxar para cá mais um pouquinho. E não tem cheiro isso? Não. Bom, agora tem A um pouquinho água de da rosa, água. sim. Ela vai ter um aroma. E aqui eu vou agregar alguns óleos essenciais, somente nesse preparado. Que óleos essenciais? Esse você vai ter um certo... Anota. Trabalhinho para procurar. Encontrando, você tem um tesouro à sua mão. Que componente você vai colocar aqui? 5 gotas de sálvia, 5 gotas de óleo essencial de melaleuca, 5 gotas de óleo de alecrim. 5, 5, 5. Tá. E o último, que é óleo essencial de sândalo, são 10 gotas. O sândalo também tem propriedade curativa. Tem. Ele tem também antifúngica, porque ele vai atingir, né, os micro-organismos Combater os ali. fungos. O outro, a sálvia, é antisséptica. Então, cada um deles tem a sua aplicação ali no couro cabeludo. Agora são 5 de sálvia, 5 de melaleuca, 5 de alecrim. E aí Todos 10 aqui, 10 de sândalo. de sândalo. Somente. Para essa quantidade de líquido. Tá? Aí eu vou Então, misturar, um pouquinho aqui. Segura pra mim, aproveitar esses olhinhos essenciais. Isso. Eu não vou levar pro fogo isso. A única coisa que foi pro fogo foi a glicerina. Só para derreter a glicerina e agora agregar os outros componentes. Aí o que você vai fazer? Você Agora não sim vai tem usar cheiro bom. tudo no couro cabeludo. Você vai usar uma porção, sempre massageando o couro todo ele, tá? E vai enxaguar em seguida. Então, se é um homem que tem esse problema e ele lava o cabelo diariamente, ele pode usar esse shampoo diariamente Pode por quanto usar. tempo, doutora? Assim que terminar o problema. Então, Assim que parou o problema, ele pode... E aí você cessa o tratamento. Tá. E isso aqui, então, dura um certo período. Se eu guardar num vidrinho... Você num vai tubinho, guardar tampado, você vai guardar em ambiente refrigerado, com tampa, bem vedadinho. E aí, terminou o produto, eu acredito que já melhorou o seu problema. Eu também. Eu Olha, espero em Deus. eu vou falar uma coisa. A doutora Jaqueline já veio aqui no programa Vida e Saúde há algum tempo. E ela sempre traz uma proposta ou outra. Já trouxe proposta com aveia. Foi muito legal essa dica da aveia, porque eu lembro que uma vez uma amiga minha me ligou desesperada. Olha, minha bebê tá com coceira, tá toda irritada. Indiquei a aguinha da aveia. Foi um santo remédio. Outros óleos essenciais também que a doutora Jaqueline já apresentou aqui pra gente foram muito benéficos. Eu mesma lá em casa usei o óleo analgésico, que é uma mistura, um composto também de vários óleos. Cânfora, arnica, né? Que Todos poder! eles funcionam mesmo, Teru. Qual que é a diferença desse produto que você apresenta aqui pra gente do produto que o comércio traz? Vocês observaram, não foi colocado nenhum produto
químico aqui, nenhum corante, nenhum estabilizante, nada desses outros que agregam talvez uma viscosidade, um brilho, A cor. a cor, mas que tem sua aplicação lá, farmacêutica, industrial. Nesses aqui são completamente naturais. Tanto que a durabilidade é menor. É menor, porque você não tem um conservante químico aqui, então você vai usá-lo em seguida. Tá bom. Vai permanecer por pouco tempo, mas ele vai agir poderosamente. Tá certo. Eu não vou isolar nenhum princípio ativo, que ele, lá fora eles isolam 1 ou 2 somente das plantas. Aqui eu tenho tudo reunido. Um elemento vai ativar a oxigenação da pele, o outro vai eliminar os fungos presentes, outro vai ajudar a retirar aquela oleosidade excessiva que está agregado ali na sua pele. E você vai observar todos esses aspectos e você vai ficar feliz porque realmente está funcionando. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação mais uma vez no Vida Eu que Saúde. agradeço a oportunidade. Deus Você abençoe. que... Amém, você também. Você que ligou a televisão agora, que pegou só o finalzinho da nossa conversa, quiser conferir a receita direitinho, daqui a pouquinho o programa está lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Esse e outros assuntos que a doutora Jaqueline apresentou pra gente aqui essa semana. Agora é hora de intervalo, na volta tem caldinho de cará que o Felipe vai ensinar pra gente. Não perde não, é já já. Vida e Saúde está de volta e agora é hora de culinária aqui no nosso programa. O Felipe hoje está trazendo para a gente um caldinho de cará, um caldinho rejuvenescedor, aquele para você que está, de repente, se recuperando de uma gripe, se recuperando de um resfriado, ou para você que está numa dieta mais desintoxicante, que gosta de alimentação saudável, esse é o caldo. Cará é um tubérculo, um tipo de batata, bem parecido com inhame. Quase a mesma coisa, são super iguais, só que o inhame, pessoal, ele é um pouquinho menor. E cabeludinho, assim, né? Ele tem cabeludinho. umas listrinhas, assim, ele tem uns pelinhos. Uns pelinhos. O cará não tem, ele tem essas raizinhas. Isso, ele é um pouquinho maior, né? A gente consegue ver aqui ele mais facinho. E o cará é maravilhoso. Nossa, ele fica com gosto no caldinho que eu não posso explicar pra vocês. Vocês têm que fazer e provar em casa, porque olha, uma delícia. Fala aí, o que você vai usar tanto de ingredientes, chefe? De ingredientes hoje eu vou usar um cará ou uma unidade de cará, Tá. cortadinho em quadradinhos, a gente não cortou ainda, eu vou cortar, vou mostrar a baba que ele solta pra vocês, a gente vai cortar em fatia, vai pôr tudo em picadinho, vai ficar lindo. Tá, vou joia. colocar uma cebola, então temos aí uma cebola inteira bem cortadinha, Tá. vou usar um tomate grandão, bem cortadinho, cortadinho em quadradinhos. Certo. Vou usar 4 talos de salsão ou 2 talos cortados na metade. Muito bem. Tá? O salsão é que vai dar aquele gosto incrível pro nosso caldo, junto com o nosso pimentão vermelho e pimentão amarelo. Um quartinho do pedaço do pimentão, tá, gente? Só uma fatia, uma lasca. Vou usar 2 dentes de alho. 2 dentes é a conta, não precisa de mais. Vou usar um pedacinho de gengibre. Quando eu falo um pedacinho, é este daqui. Vou usar o sal, azeite, que está aqui, água. Muito bem, você vai acompanhar já já o passo a passo dessa receita de caldinho de cará, mas agora é hora de ir no divã. Oi Felipe, oi Teru, bom vocês estarem aí, o pessoal de casa também com a gente aqui no quadro No Divã. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês certamente já ouviram falar, mas não sei se vocês sabem o que é inteligência emocional. A gente ouve muito falar sobre isso, mas muitas pessoas pensam até, será que inteligência emocional é a mesma coisa que QI? Né? Ter uma inteligência, ser bom no que faz, ser bem-sucedido. Tem a ver com sucesso, mas em saber administrar as suas emoções e as das outras pessoas. Das outras pessoas é estranho, né? Mas você vai aprender um pouquinho sobre isso. Bom, hoje a gente está inserido numa sociedade super tecnológica. Muitas pesquisas têm sido feitas, pesquisas científicas, com relação ao impacto
dessa tecnologia, desse uso da tecnologia constante nas nossas vidas, através de iPads, iPhones e smartphones, enfim, na questão do reconhecimento das emoções. E os pesquisadores têm visto que quanto mais a gente usa a tecnologia diariamente, menos capazes nós temos sido, em reconhecer o que o outro está sentindo, o que você está sentindo. Bom, inteligência emocional então tem a ver com você conhecer você e conhecer a outra pessoa, certo? Então, em primeiro lugar, tente identificar, nomear mesmo, qual é a emoção que você está tendo em uma situação. Na maioria das vezes, quando a gente se sente mal, a gente pensa, tô mal. Mas você não sabe se você está ansioso, se você está triste, se você está decepcionado. Tenta nomear o que você está sentindo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como é que você se sente com isso? Como eu falei anteriormente no exemplo da tristeza. Quando eu estou triste, eu prefiro ficar sozinho. Tá? Então, mais uma informação que você sabe sobre você. Quais são agora, uma terceira coisa para você pensar, as vantagens e as desvantagens de você ter esse comportamento quando você se sente assim? Eu quando fico triste, eu me isolo e gosto de ficar sozinho. Qual é a desvantagem e a vantagem disso? Se você encontrar algumas desvantagens, qual outro comportamento então que você pode ter quando você se sentir assim? O que pode ser ajustado? O que pode ser mudado? Às vezes você ensaiar mentalmente até um novo comportamento pode ajudar você para na hora que você está na situação se sentindo de uma maneira, você consiga tomar uma decisão diferente daquela costumeira. Então isso pode te ajudar com as suas emoções. Agora, e com as emoções dos outros? Preste atenção no que as outras pessoas estão sentindo. Olhe para elas, veja o que corporalmente elas demonstram para você, tão tensas, tão tristes, como é que é a fisionomia. Você percebendo isso em pessoas mais próximas de você, você pode treinar, olhar para alguém e pensar o que ela está sentindo. E como é que você vai saber se o que você está achando é verdade ou não? Em pessoas mais próximas, com pessoas mais próximas, você pode chegar até essas pessoas e perguntar, eu estou achando que você está triste, é isso mesmo? E essa pessoa vai te dar um feedback e você assim vai aprendendo a saber o que a outra pessoa está sentindo. E agora, como que essa pessoa lida quando ela sente isso? Se você sabe, por exemplo, que uma pessoa, quando fica com raiva, precisa sair, ter 10 minutos para depois conseguir falar sobre o que ela está sentindo. Não consegue falar na hora, senão ela explode. Então, você sabendo disso, olhando para ela, vendo que ela está com raiva, sabendo como ela age com a raiva, precisando de um tempo, você não vai chegar para ela e falar, preciso resolver o problema com você agora, porque sabe a maneira dela lidar com a raiva dela e você então vai aprender a lidar com ela. Isso é inteligência emocional. Procure então perceber sobre o que você sente, como você sente, o que as outras pessoas sentem, como elas sentem, e você vai ter relacionamentos muito mais bem-sucedidos. Espero ter ajudado você. A gente se encontra num próximo No Divã. Um abraço. Muito bem, voltamos agora para preparar o caldinho de cará, esse tubérculo que está bastante na moda. Quem aí está fazendo essas dietas detox e tal, acaba usando o cará, o inhame, a mandioca, que são carboidratos, fontes de carboidrato complexo, e que o cará e o aipo, por exemplo, têm a propriedade de ser desintoxicante. Desintoxicante, muito bem. Tudo, né, Teru? Você sempre fala, ela é maravilhosa. Vamos cortar esse cará, porque vai dar um certo trabalhinho aí, massa. pai. Não vai ter jeito. Olha, a melhor dica que eu dou para quem vai fazer o cará, com toda essa qualidade que ele tem, é a seguinte. Eu vou tirar os dois lados, olha só, um lado de cima, ok? Ele é bem molinho, né, Felipe? Bem macio. A gente até acha que ele é um pouquinho mais, né, assim... Duro, parece, ele tem um aspecto rústico, né? Mas não é. Olha, agora eu vou limpar ele dessa maneira, olha. Raspando. Raspando. Não é melhor você usar o outro lado da faca? Esse lado de cá? Teru. Muito bem. Nossa, eu sempre descasquei, acho que eu perdi muito cará na minha vida, hein? Então, aí a gente perde muito tentando tirar essa casca que é bem fininha.
Então, se a gente consegue tirar ela assim, ó, na faquinha, fica melhor, você aproveita mais e desperdiça menos. Boa dica do chefe, gente. Tá aí. E ele oxida rapidinho, né, Felipe? Não dá pra deixar muito tempo descascado, né? Não dá. Por isso que eu trouxe ele pra descascar aqui na hora, que ele vai ficando pretinho, aí o pessoal vai achar que ele não tava fresquinho, né? Então, para ele ficar bem fresquinho, o ideal é que você corte ele na hora, ok, gente? Perfeito. O outro lado agora. Olha só. Ai o dedo, chefe. Ai o dedo. Cara grande, gente. Enorme. Dá pra quantas pessoas essa quantidade de sopa, de caldo? Olha, de 4 a 5 pessoas, tá? Eu sei que depende do apetite, mas geralmente é de 4 a 5 pessoas. Muito bem. A gente pode começar a ver que ele está começando a soltar uma babinha. Essa babinha parecida com a do quiabo, parecida com a do jiló. É normal, tá? É normal. Isso. A gente vai tirar ela. Ok, vou tirar ela daqui. Muito bem. Deixa eu ver de trabalho. Vamos dar uma lavadinha, Felipe, aqui, olha, nesse caldo. Você acha que a gente consegue? Eu acho que Só jogar com uma certeza. água, vai passando a mão aí, chefe. Pronto. Vamos improvisando, isso. Já deu? Já deu, acho que tá. Tá bacana. Vamos lá, olha. Eu vou tirar agora fatias dele. Tirar a lateral. Pegar esse meio, que eu cortei ele assim, olha. E a gente vai cortar agora em Cubinhos. cubinhos. Ok? Muito Bem molinho. Simples. Super facinho de usar. Vai fazer isso com todo o cará. Com todo o cará. E vou colocando ele na panela. Antes de qualquer tempero, chefe? Antes de qualquer tempero. Não tem problema. A gente vai tirar a fritura também, que eu não vou acabar não fritando nada. Aqui está. Já dá pra demonstrar. Pronto. Esse aqui é o nosso cará, ok? Vou colocar então aí já direto na panela. Veja bem. O tomate. Ok, olha o tomate. Muito bem. O alho. Ixi. Agora foi, chefe. Pronto. Vou colocar a cebola. O gengibre. Olha aí, mais um item dessa receita que é desintoxicante também, que é depurativo. E que dá Considerado aquele até um gostinho. desinfetante, viu, Felipe, do corpo. Isso é verdade. Muito bom. Muito bom. Então aqui é uma sopinha para aquele que está precisando sair da gripe. Aí tá saindo da gripe, meu querido. Olha que caldinho incrível para você. Remédio. Vou usar o pimentão. Pelo menos uma partinha do pimentão, um quarto dele. Ok? Você quer ele pequenininho ou grandão, Felipe? Pequenininho. Aí o pimentão não agrada a todos, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado de cortar o pimentão pequenininho. Pelo menos esse é... Só para dar um saborzinho. É. E tem gente que gosta assim, né? Eu particularmente gosto muito do vermelho e do amarelo. Posso O pôr na verde. panela já ou não ainda, Felipe? Pode, claro. Já pode colocar No lá. fogão, quer dizer. Se quiser colocar um azeitinho pra gente, Teru, já vai colocando azeitinho. Só um pouquinho, médio. 2 colheres de sopa é o ideal. A gente não vai precisar muito mais que isso, não. Olha só. Tá colorido, tá bonito. Pimentão. Ok. Vou usar o pimentão vermelho também. Então já foi gengibre, já foi tomate, já foi pimentão, o cará, cebola, alho e... Ah, vai faltar o aipo. O Ou o salsão também, né? Conhecido Isso, como salsão. famoso como salsão. O aipo, a diferença é que um é a folha, salsão é as folhas, e o aipo é o talo. Ah, eu não sabia. Olha só que legal. E eu adoro o aipo também
Com sal? Não. Não, ele seco. Ele seco. Ele tem outro sabor, ele é mais suave, mas é assim, ele não lembra esse talo que é mais marcante, que eu gosto também. O pessoal sempre confunde. Aí tem muita, não, é a mesma coisa. Realmente é a mesma coisa. O que muda é que um é... As partes usadas. Isso aí. Pimentão vermelho agora. Pimentão vermelho agora. É tipo coentro, né? Eles usam a semente do coentro para fazer o coentro seco. E é bom também. E olha, coentro, que é um item que eu não curto muito, as folhas, a semente eu já gosto muito. Já é mais gostosinha, mais né, Teru? suave. Mais suave, dá para comer com mais tranquilidade. E aí, você põe olha ele que inteiro? legal. Vou colocar então, olha, já direto os talos aí e vou encher ele com água. Olha só. Então não precisa na panela de pressão? Não precisa na panela de pressão. Vai cozinhar por 35 minutos até que amoleça o cará. E você vê que essa baba do cará vai dar um pouquinho de cremosidade para sua receita. Não é muito, não vai ficar que nem uma sopa, mas vai dar aquela cremosidade que você mais gosta na sopa. E você coloca sal no final? Sal no final, para dar aquele tempero e você terminar a sua receita com classe. Vamos mostrar como é que fica aqui, olha, depois dos 30, 35 minutos que o Felipe falou. Olha como é que fica, o caldo já deu uma encorpada. Não derreteu, apesar de ser um tubérculo bem molinho de ser cortado. Ele é bem mais mole que a mandioca, bem mais mole que uma batata doce, do que a própria batata inglesa, que já é mole. Só que, ó, ele fica firminho quando faz. E, ó, não tá liguento. Tá um caldo bonito. Posso provar? Pode provar. Ó, o salsão tá inteiro aqui, ele foi mais pra dar um sabor. Se provar uma, você vai ver que ela parece durinha, mas por dentro ela tá super macia. E esse salsão, top! Obrigado, Teru. Agora, o gengibre Sumiu. Por quê? Ele não aparece muito. Porque o pimentão e o salsão criam esse sabor, né, acentuado, de um pouco mais para picante. E para caldo isso é perfeito. Gente, que coisa boa! Ai, Teru, muito obrigado. Eu é que agradeço. Ó, faz aí e surpreenda-se você também. Caldinho muito mais assim, inusitado que o da vovó. Essa semana foi inteira comida de vovó, comida de mamãe, comida de família. A gente falou muito sobre reeducação alimentar, a gente falou sobre obesidade, a gente falou sobre a alimentação na escola. Que é uma das mais difíceis, né, Teru? A gente falou sobre a alimentação em família, como é importante, né? E não sei se você sabia ou não, mas você exemplificou tudo muito bem aqui na cozinha. Agora você entendeu que precisa fazer umas mudancinhas aí na sua casa, organizar rotina de compras, horários para alimentação. Faz isso, vai dar um certo trabalho no comecinho, mas depois você vai ver que foi uma mudança abençoada, uma mudança que vai trazer mais união na família, que vai trazer menos discórdia e bons resultados, não só para esse momento que você está vivendo agora em família, mas para a posteridade. O Vídeo de Saúde vai ficando por aqui, foi ótimo essa semana. Semana que vem a gente volta com muito mais, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Tchau!